Então vamos nessa. Simulado de gramática, primeiro simulado de gramática da banca IDIB. Iremos revisar vários aspectos com questões comentadas do ano de 2021, certo? Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: a palavra em destaque, todos, no trecho abaixo, é classificado como... Aí ele trouxe aí um textozinho. As verdades não parecem as mesmas a todos. Cada um as vê em ponto diverso de perspectiva. É uma questão muito tranquila. A resposta é a alternativa de letra C. É um pronome indefinido, né? Os pronomes indefinidos devem para trazer uma ideia vaga, uma ideia imprecisa, uma ideia indeterminada. No caso aqui, alguns pronomes chamados de pronomes indefinidos, só para lembrar a todos, certo? Aqui nós temos o todos e o todas, o algum, nenhum, alguém, certo e certa, ok? Pouco, muito, bastante. Então, esses são os principais pronomes indefinidos, né? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para esta primeira questão é para o fato de haver uma relação com a crase que diz o a mais, pronome indefinido, é um caso típico de crase proibida, né? Quando você vai lá para a crase, lá vai falar que a crase é proibida antes de pronomes indefinidos, né? Ok? Só para lembrar. Pronomes possessivos, vamos colocar aqui para relembrarmos, nós temos os possessivos seu, sua, minha, nossa, vossa, vosso, ok? Artigos indefinidos, os indefinidos são uma, uns e umas. E o substantivo é a classe que vai denominar os seres, vai denominar as coisas. Questão bem tranquila aí. É uma banca que, quando cobra gramática, é uma gramática mais pura, certo? Não há tanto aprofundamento em regras gramaticais quando a IDIB ela cobra gramática nas suas provas. Ela privilegia quem estuda a gramática normativa. Vamos para a próxima. Questão 2. A 2 diz assim: a partícula que... Questão 2 diz: a partícula que está exercendo função gramatical de... Função gramatical de. Aí você observa, se esse que ele é relativo, ele vai retomar coisas e seres. Você pode trocar por o qual ou a qual. Então ele vai ser o que chamamos de relativo. Esse que, por conjunção integrante, ele vai estar ligado a verbo. E aí você substitui pelo isso. Então, que gosta de dizer o seguinte. Nós vamos ter aqui, ó, que gosta de dizer o seguinte: tenho um sobrinho, um pensador irreverente de botequim, que gosta de dizer o seguinte. Quem é que gosta de dizer o seguinte, ó? Meu sobrinho, ó. Tenho um sobrinho, certo? Tenho um sobrinho que gosta de dizer o seguinte, certo?
Ok? Isso aqui que está no meio é o que chamamos de aposto. Ó. É um aposto explicativo. De quem? De Sobrinho. Um pensador irreverente de botequim. Então, quem gosta de dizer o seguinte é Sobrinho. Cuidado aí que ele distanciou. De qualquer maneira, temos aqui um pronome relativo. Consigo substituir por o qual sem problema. Ó, fique atento com essa substituição. A IDIB cobra muito nas provas. Eu troco por o qual, por a qual. Beleza? Então, a resposta da questão 2 é a alternativa de letra C. Então, se tem um exemplo aqui, ó, como um pronome relativo, 2, conjunção integrante, e essa aqui, ó, conjunção explicativa. Vamos falar um pouquinho dela aqui, ó. Regra 3, conjunção coordenada explicativa. Essa aqui, essa regra 3, é bem tranquila quando você conseguir trocar o que por pois ou por porque. Fica muito atento. Ok? Ó. Fale logo. Que sou, ó, ansioso. Olha aqui. Fale logo, pois sou ansioso. Então, se você consegue trocar o que por pois, nós temos aqui o que como conjunção explicativa. Certo? Ok? Ah, Edson, cita um exemplo aí como conjunção integrante para relembrarmos. Aqui, ó. Disse que vai passar. Nós temos aqui o que ligado a disse isso, ó. Conjunção integrante. Ok? Relembra comigo. Pronome relativo vai introduzir oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Certo? Ok? Próxima. Questão 3 aí. A 3 é sobre regência. Ela fala assim, ó. A regência verbal da língua portuguesa determina a relação entre os verbos e seus complementos. Sobre os verbos aspirar e assistir, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Ó, ele falou aspirar e assistir, ó. Aspirar vai ter dupla regência. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é sem preposição. Verbo transitivo indireto é com preposição. No caso, vai ser com a preposição a. Em qual sentido, professor? Quando for VTD, o sentido vai ser de queirar. Quando for VTI, o sentido será de desejo. Desejar. Então, ó, o verbo aspirar, no sentido de desejo, rege o emprego da preposição a. E ele vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. No sentido de cheirar, ele vai ser verbo transitivo direto sem preposição. Então aqui eu vou falar, ó, aspiro o perfume sem a preposição. E eu vou falar aspiro ao sucesso com preposição a. Olha a diferença aí. Ok? Então, o que é que ele fala aqui, ó? Ó, o verbo aspirar pede objeto direto. Então, vamos lá. Se um verbo ele é VTD, ele vai exigir
um objeto direto. Se um verbo é VTI, ele vai exigir um objeto indireto. Ok? Então aqui, ó, o perfume é um objeto direto, ao sucesso é um objeto indireto. Ok? Então, o item 1 está verdadeiro, ó. Aspiramos o perfume, então, ó, está no sentido de cheirar, sorver, logo ele vai ser VTD. Ou seja, ele vai ser empregado sem preposição. Então, a ideia aqui é que nós aspiramos o quê? O perfume das flores. Ok? Olha o item 2. Também está correto o item 2. Aspirava ao cargo de gerente. Aspirar está no sentido de desejar. Logo, ele é verbo transitivo indireto e exige complemento com o emprego de preposição a. Que é o caso daqui, ó. Aspirava ao cargo de gerente. Admite complemento preposicionado? Sim. É exatamente o que, ó? Ao cargo de gerente é o objeto indireto. Então, vocês vão relacionando aí a questão da semântica com a transitividade. Então, objeto direto, só para você ficar atento, ele é chamado de complemento verbal. Ele completa um verbo. O indireto também é chamado de complemento verbal. Então, quando o examinador fala de complemento verbal, ele está se referindo ao objeto direto e ao indireto. Olha o próximo. O verbo assistir no sentido de presenciar pede complemento preposicionado. Elas assistiram, ó, ao filme, que é o próximo verbo aqui, que é o verbo assistir. Ok, ó. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele vai ser verbo transitivo direto, ou seja, ele vai, verbo transitivo indireto, ele vai exigir o quê? Objeto indireto. É a famosa frase assisto ao jogo. Beleza? Então também está correto o item 3, ó. A resposta da questão 3 é a alternativa de letra D. Caso aqui nós estamos diante do verbo assistir no sentido de presenciar, pede complemento preposicionado, assistiram ao filme. Então está correto os 3 itens, 1 e o 2 e o 3. Então o que ele cobrou foi isso aqui, aspirar e assistir, né? Ficar atento a essas semânticas aqui, cobradas pela banca IDIB. Tranquilo? Vamos ver a próxima? A próxima diz assim: leia o excerto, preencha as lacunas em branco e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de acentuação de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Ok, gente, vamos lá. Primeiro item aqui que vocês devem levar em consideração, primeiro item é a questão da regência. Da regência de quê? Da preposição a. Por exemplo, aqui, ó, quem vai? Ó, quem vai a algum lugar. Agora, cuidado com visitar, ó. Precisa visitar. O verbo visitar, ele não rege preposição, gente. Toma muito cuidado. O verbo visitar, ele não rege preposição, porque quem visita, visita algo ou visita alguém. Então, como este verbo aqui, ó, ele não rege preposição,
ele é o que chamamos de VTD, aqui não vai haver a ocorrência da crase no segundo. Então, aqui, ó, eliminaremos o segundo item, certo? Eliminaremos. Então, houve a regência de A. Vou fazer a substituição da feminina pela masculina e aí aplica-se a regra do cachorro. Trocar a feminina pela masculina, conseguiu latir, haverá crase. Veja só que aqui, se eu substituir praia, eu vou falar precisa visitar o rio. Ó, precisa visitar o rio. Tá certo? Isso significa o quê? O verbo visitar, ele não rege preposição a. Agora, vai, rege a. Como é que eu vou proceder, professor? Aqui, você tem que observar a crase nos lugares. Você vai aplicar o seguinte, você vai falar vim de... vim de, estive em, vai ser sem crase. Se você fala vim da, estive na, vai ser com crase. Ok? Então aqui, ó, quem vai a. Analisei a regência. Vou agora analisar a Bahia. Vou falar como? Vim da Bahia, estive na Bahia. Então Bahia aqui, ó, vai ser com crase. Certo? Por quê, professor? Porque a palavra Bahia, ela aceita artigo. Para você saber, você usa esse joguinho aqui, ó. Agora esse joguinho você aplica para quê? Para lugares, ó. Se você fala vou a Apodi, que é a minha cidade, Apodi é sem crase. Porque você vai falar vim de Apodi, estive em Apodi. Agora, se você fala vou a Paraíba, já haverá crase, porque você vai relacionar vim da Paraíba, estive na Paraíba. Há outra regra que diz, se o nome de lugar estiver com determinante, haverá crase. Claro que o primeiro passo que você vai fazer é observar a regência. Depois você vai analisar a regra pura da crase. Então, se o nome de lugar estiver determinado, haverá crase, certo? Por exemplo, ó, fui a Paris das Luzes. Fui regiar, fui a algum lugar. Paris está determinado por das luzes, então fui a Paris das Luzes, haverá crase. Então aqui uma regrinha envolvendo nomes de lugares. Primeiro, regência. Se o nome for de lugar, eu aplico a regrinha do vim da, estive na, crase a. Ok? Certo. Gente, essa crase aqui, ó, que vai vir agora, à vista ou a prazo, ela não segue a regra geral de crase. Ela segue essa regrinha aqui, ó, que é muito comum nas provas da IDIB, que é crase nas locuções, chamadas locuções adverbiais. Professor, o que é uma locução adverbial? É a junção de duas ou mais palavras e representa uma ideia de tempo, modo
e lugar. Se a locução adverbial for feminina, haverá crase. Se a locução adverbial for masculina, por uma razão óbvia, vai ser sem crase. Até porque a regra geral diz que a crase não ocorre em masculinos. Então, quando você pegou aí, ó, compre à vista, você pegou aí, compre, aí a vista vai ser com crase, porque, professor, é uma locução, junção de duas ou mais palavras, e representa ideia de modo. Agora, a prazo, mesmo sendo modo, mesmo sendo uma locução, não haverá crase por ser masculino, certo? Não haverá crase por ser masculino. Então aqui, ó, é com crase, à vista com crase, a prazo sem crase, por a prazo ser masculino. Então a resposta da questão 4 é a alternativa de letra A. Certo? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, saiu à noite. A noite vai ter crase porque é uma locução adverbial de tempo. Saiu à direita. A direita recebe crase porque é uma locução adverbial de lugar. E saiu às pressas é com crase, locução adverbial de modo. Tá certo? Ok? Uma coisa importante que a IDIB também gosta de mexer com crase. Locução adverbial em sintaxe, presta muita atenção, em sintaxe é representada pelo adjunto adverbial. Então lembra uma coisa, locução é morfologia. Sintaxe vai ser adjunto adverbial. Então aqui ele pode afirmar que a crase se deu em à noite por se tratar de um adjunto adverbial de tempo. Cuidado com isso. Certo? Quando ele falar. Então lembra essa diferença. Locução é morfologia, sintaxe é adjunto adverbial. Questão 4, letra A. Vamos para 5. A 5 vai falar assim, ó. Permita-me ouvir o que dizem os astros, colega. Assinale a alternativa com a classificação morfossintática correta. Ó, ele fala assim. A expressão os astros é um objeto direto. Para você confirmar que o termo ele é um objeto direto, você vai ter que seguir o passo a passo. Primeiro o sujeito, depois pega o verbo, depois pergunta o que ou quem, e aí sim a resposta é um objeto direto. Então eu tenho que seguir esse rito. Primeiro encontro o sujeito, para depois encontrar o objeto. Então aqui eu não posso primeiro pegar dizem e falar assim, dizem o quê? Ou dizem quem? Não. Primeira coisa, eu devo identificar o sujeito da oração. Então, gente, permita-me ouvir o que dizem os astros. Quem é que dizem? Os astros. Os astros aqui, ele é um sujeito posposto. Ou seja, ele está depois do verbo. Veja que eu consigo trazê-lo para antes. Ó. Permita-me ouvir o que os astros dizem. Então, quem é que está realizando a ação do verbo dizer? Os astros.
Essa vírgulazinha aqui mostra que a palavra colega é um vocativo. Para que serve o vocativo? Serve para chamar, certo? É usado para quê? Para chamar, ok? Então, ó, errada a letra A, não é objeto direto. Colega é um aposto? Não. Colega é o quê? Colega é vocativo, ok? O verbo dizer está no presente do subjuntivo. Subjuntivo é o modo da dúvida, é o modo da incerteza. Errado. Não é subjuntivo. Dizem os astros. O tempo aqui é presente do indicativo. Aí você tira a diferença, né? Ó, o modo do indicativo é o modo da certeza. Então, indicativo é certeza, subjuntivo é incerteza, é dúvida, é possibilidade. E aí não traz consigo essa ideia de subjetividade, de ser subjuntivo, gente. A resposta da questão 5 é a letra D, em que eu tenho o O aqui. Olha só como ele funciona, gente. Ó, apareceu o OIS e o AAS, mas que ou de, eu vou pegar esses caras aqui e vou substituir por aquilo, por aquele, aqueles e por aquela, aquelas. Quando isso se concretizar, este de é uma preposição e este que ele será um pronome relativo. Olha que detalhe aqui, gente. Então, se eu falo assim, ó, falou o que queria ouvir. Cuidado para não pensar que este que é uma conjunção integrante de falou. Perceba que há um carinha aqui no meio, ó, o. E perceba mais ainda que ele equivale a aquilo. Falou aquilo que queria ouvir. Quando isso acontecer, os aais vão ser demonstrativos. Então, esse cara aqui é um PD. E este aqui é um pronome relativo que retoma o demonstrativo ou. Então, quando eu peguei a questão, ouvi o que dizem os astros, ouvir, ó, aquilo. Ouvir aquilo que dizem os astros. Então, estamos diante de quê? Pronome demonstrativo, que é chamado de pronome demonstrativo reduzido. Deixa eu colocar aqui. Ó. Pronome demonstrativo reduzido. Ó, letra D é a nossa resposta. A oração tem sujeito indeterminado, gente? Não. O sujeito aqui ele é um sujeito simples pela presença o quê, ó? De apenas um núcleo. Os astros, no caso. 5. Letra D. A IDIB cobra muito questões nesse estilo aqui, viu, gente? Cobra muito questões nesse formato de para marcar a opção correta. Ele dá um textozinho e aí você vai fazer as marcações verdadeiras. Certo. Ó, questão 6 aí. A 6 diz assim. A 6 diz assim. Observe o período a seguir. Ó, embora
tenha sofrido muitas dificuldades, o cientista enriqueceu, não obstante, permanecia com suas atividades de filantropia. Beleza? Suas atividades de filantropia. Então aqui nós vamos ter a questão das, vamos lá, a questão das orações subordinada adverbial com excessiva e coordenada sindética adversativa. Adversativa concessiva, né, gente? Concessiva. Aqui, tanto uma quanto a outra vai demarcar uma relação de oposição. Relaciona o que? Orações que são opostas. Tranquilo? Então, a principal conjunção concessiva é o embora. A principal conjunção adversativa é o mais. Então, elas são o que chamamos de conjunção padrão, conjunção modelo. Aí eu terei ainda que, mesmo que, apesar de, se, bem que, com, quanto. Do outro lado eu tenho porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ok? Nós vamos ter essa aqui como as principais, né? De uma e de outra, né, gente? Principais de uma e de outras. Ok? Aí, no caso, a palavra não obstante, ela faz parte tanto das conjunções adversativas, ó, quanto das concessivas, tendo o mesmo valor no caso. Então, não obstante, ele vai aparecer nas duas. Não obstante. Ele aparece nas duas. Então, a primeira aqui, ó. A primeira aqui, nós vamos ter. Então, lembre sempre de responder a eliminação, ó. Embora tenha sofrido muitas dificuldades, ó. Posso trocar por ainda que. Ó. Posso trocar por ainda que. Posso trocar por mesmo que. Mesmo que tenha sofrido muitas dificuldades, o cientista enriqueceu. Então, aí o primeiro, ó, demarca uma relação de concessão, né? É uma conjunção concessiva. Beleza? Ó, aí olha só. Aqui, concessiva é concessão. Ok? Você observa a nomenclatura. A nomenclatura 1. Concessão. Se não achar o nome concessão, marca por eliminação a palavra oposição. Então, a prioridade é primeiro marcar o nome do conectivo, que é concessão. Ok? E no outro aqui, ó, perceba, não obstante, permanecia. Perceba aqui que a ideia aqui, ó, ele fala, ó, o cientista enriqueceu, mas permanecia com suas atividades de filantropia. Não tem lógica de você falar,
embora permanecia com suas atividades de filantropia. Não. Ok? Então, no caso aqui, ó, ele vai ser, ó, conclusão elimina, concessão elimina, explicação elimina. Aqui também ele dá o nome, ó, concessão é a concessiva, oposição, pelo que ele está colocando aqui, ele está usando a adversativa. A resposta é a letra A da questão 6 aí. Então aqui, ó, não obstante, por embora e não obstante, por mas. Ok? Para você entender. Vamos para a 7. A 7 fala assim: no excerto, as vírgulas tinham a função de isolar. Ele colocou adjetivo, aposto, vocativo ou substantivo. Ó, vocativo é um termo que é usado para chamar. O que ele está cobrando aqui na 7 é a figura do aposto, né? Aposto, chamado de aposto explicativo. O aposto explicativo ele é bem tranquilo, ó. Aposto explicativo é isolado por pontuação, certo? Geralmente ele vem entre o sujeito e o verbo, com o objetivo de esclarecer o sujeito da oração. Então, geralmente você vai ter isso, ó, Rodrigo chegou. Quem é Rodrigo? Dono do bar. Vou isolar por um lado e por o outro. Então aqui eu vou ter, ó, o sujeito Rodrigo do verbo chegar e no meio um aposto explicativo. Quando ele for um aposto explicativo e ele estiver no meio, ele tanto tem que ser isolado por uma quanto pela outra vírgula. Tem que usar as duas para fazer o processo de intercalação. Então aqui, ó, o terceiro planeta mais próximo do Sol está esclarecendo quem é quem, ó. Quem é a Terra. Ok? A Terra apresenta, ó, a Terra é o sujeito do verbo apresentar. A Terra apresenta cerca de 71% da sua espécie. E aí ele traz um termo isolado por pontuação, está no meio, com o objetivo de esclarecer, ter um esclarecimento sobre a Terra. Explica ou esclarece o substantivo anteriormente. Ok? Vamos para 8. Falta 8, 9 e a 10. Ó, a 8. A 8 é de colocação pronominal. Ó, é importante, gente, sempre termos em mente o que eu chamo de conceitos básicos, né? Ó, por que, professor, é importante ter esses conhecimentos básicos? Porque, ó, eu tenho a figura da próclise, que é antes do verbo. Eu tenho a figura da ênclise, que é depois do verbo. E eu tenho a presença da mesóclise, que é no meio. Então, quando eu pego aqui, ó, sem questioná-la, o pronome estar depois. Se está depois, eu elimino próclise e mesóclise. Vou ficar em dúvida entre o quê? Entre a A e a letra B. Vamos revisar aqui, gente, uma coisa importante, ó. Ó, a mesóclise, ela vai ocorrer com verbos no futuro sem fator de atração. Vai ocorrer com verbos no futuro sem fator de atração. Beleza? A próclise obrigatória, ela se dará com
fator de atração, certo? Com fatores de atração. O não, o nunca, os advérbios, pronomes relativos, conjunções subordinadas. Ok? Já a ênclise, gente, a ênclise entra mais como uma exceção às outras. Quando você não usa a próclise, você usa a ênclise e vice-versa. Então aqui, é ênclise por conta dos verbos conjugados no presente? Não. Não há essa regra que dita verbo no presente emprega tal termo, não. A única regra que há sobre tempo verbal é a da mesóclise, que ela só ocorre no futuro. Os outros não tem isso, não. Ah, é porque é conjugado no presente. Não. Ele está usando a forma de ênclise porque o verbo está no infinitivo, né? Verbo que termina em AR, ER e IR. Vamos entender, então, um pouquinho sobre essa questão da letra A. É uma ênclise formada por verbo conjugado no infinitivo. No caso, terminado em AR, R e R. Inclusive, gente, isso aqui é um caso opcional de colocação pronominal. Quando você estuda a colocação pronominal, lá vai falar que a colocação pronominal é opcional quando o verbo estiver no infinitivo, certo? No infinitivo. Ok? Eu queria aproveitar este grande momento para você ficar atento com o seguinte. Olha só. Preste muita atenção no que eu vou falar. Quando o termo estiver sem preposição, ok? Você vai pegar o verbo. Se esse verbo termina em RS e Z, vai assumir a forma lolôs ou lalás. Se o verbo terminar em an, em ão, em an, on, em, vai assumir a forma nonôs, nanás. Se não houver essas terminações aqui, ele vai assumir a forma normal, que é o os, as. Quando é que eu aplico essa regra? É quando o verbo não exigir preposição. O verbo estiver sem preposição. Então, por exemplo, aqui, ó, olha a frase 1. Se eu falar assim, ó, estudar as matérias. Isso aqui é reescrita, ó. Essa frase aqui, ó, estudar as matérias, eu observo o seguinte, ó. Ó, as matérias sem preposição. Tá aqui o primeiro requisito, ó, sem preposição. O verbo termina em R. Quando termina em RSZ e eu acrescentar lolôs, lalás, eu devo retirar o R, o S e o Z. Então aqui a reescrita correta seria estudá-las. Tá vendo? Vamos imaginar que a frase é: fiz os simulados. Primeira coisa que eu vou observar, os simulados sem preposição. O verbo termina em Z. Vou retirar o Z e acrescentar a forma pronominal los. Então, fiz os simulados, eu posso reescrever e falar filos. Olha que estranho, gente. E se eu falar, vamos lá, vi as aulas sem preposição, vi não termina em RSZ, nem an e an, assume a forma normal, eu vou falar
vi-as. E se eu disser a vocês, compraram o produto, eu vou ter o produto sem preposição, o verbo termina em AM, vai assumir a forma compraram no. Então, olha que resumo bacana sobre reescrita, facilmente pode estar na prova de vocês. Ok? Facilmente pode estar na prova de vocês. Beleza? Então, 8, letra A. Questão 9. No texto, qual palavra está acentuada em desacordo com as regras do novo acordo ortográfico? Certo? Está em desacordo com o novo acordo ortográfico. Beleza? Ok. Então vamos nessa. Ó, aqui o que é que aconteceu? O novo acordo ortográfico nos ditongos formados pelo EI, OI e EU divide-se agora em duas regras, com acento e sem acento. Então esses caras aí, eles só vão receber acento se eles estiverem na posição de oxítona ou de monossílabos tônicos. Se ele tiver na posição das paroxítonas, vai ser sem acento. Ok? Então o que é que eu vou observar? Um acento se o EI, OI e EU estiver no final. Se estiver no final da palavra. Se não estiver no final, é sem acento. Ou seja, tornou o uso do acento proibido. Foi isso que aconteceu. Ok? Então, quando você pega a palavra geleia, perceba que o ditongo EI, ele não está no final. Ele está em qual posição? Ele está na posição das paroxítonas, então ele não é acentuado. Pegou a palavra heróico. Heróico não recebe mais acento, porque o OI, ele não está no final. Não é mais acentuado. Pegou a palavra ideia, não é mais acentuada, porque o EI não está mais no final. Então está em desacordo, é a letra A. Agora, quando você pega a palavra herói, herói já é com acento, porque está no final. A palavra céu é com acento, porque é um monossílabo tônico. Ok? E a palavra chapéu vai ser com acento. Então isso aqui foi o quê? Uma modificação realizada pelo novo acordo ortográfico. Ok? Letra A. E a questão 10 versa sobre separação silábica. Não é tão comum nas provas de concursos, mas apareceu recentemente numa prova da banca IRIB. Eu quero falar para vocês o seguinte: em relação da separação de sílabas, tem que ficar atento com um princípio básico. Toda sílaba tem vogal.
toda sílaba tem vogal. Ou seja, não existe sílaba apenas com consoante. Eu chamo a sua atenção, sabe por quê? Por conta da palavra pneu. Como é que eu separo o pneu? Ah, professor, pneu, eu separo assim. Não pode. Você não pode separar pneu assim. Por quê? Porque o P, que é uma consoante, ela não pode formar sílaba sozinha. Obrigatoriamente tem que ter o quê? Tem que ter uma vogal. Então, pneu só tem uma única sílaba. Olha que interessante. Pneu, uma única sílaba. Outra regra aqui que eu chamo a sua atenção é para os dígrafos. RR, SS, SC, SC cedilha, XS, IC. Esses dígrafos aqui, ó, eles se separam. Então, a palavra carro vai ficar o R de um lado e o R do outro, certo? Vai ficar o R de um lado e o R do outro. É seção. Vai ficar o X de um lado e o C do outro. Ok? Naço. É o SC cedilha. Vai ficar o S de um lado e o C cedilha do outro. Então aqui, ó, eu já olho logo para os erros, ó. Eliminei a B aqui, ó. Já eliminei a B aí. Foi. Acessibilidade, 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 acessibilidade. Tá ok aí? Já elimina a letra B. Isso é importante para diminuir suas chances de erros, né, gente? Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte. Ditongo é junto. Hiato é separado. Certo? Ok? E aí é importante observar a pronúncia. Ó. O ditongo você vai ter ó, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. O hiato você vai ter o quê? Ó? Isso aqui vai ser na mesma sílaba. Já o hiato, ó, eles vão se separar. Então perceba que ele vai brincar agora, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é hiato ou é ditongo? Aí você vai ter que pronunciar e observar se há pausa ou não, ó. Aposentadorias. Aposentadorias, ó. Se fosse assim junto, teria o acento no O. Teria a pronúncia aposentadorias. Não é, a pronúncia não é essa. Aposentadorias, não, é aposentadorias. A pronúncia não é rias, é aposentadorias. Veja que há aqui a presença de quem? Do hiato e não do ditongo. É diferente daqui, ó, previdenciário. Ario, ó. Aqui é um quê, ó? Ditongo. Então, faça a pronúncia pausadamente para você observar essa questão, né? Ó, aqui eliminaria, certo? A resposta aí, ó, tá 10, alternativa de letra A.